Estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos já terminando hoje a lição sobre a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Hoje, portanto, é a 12ª lição. Neste trimestre, a revista só tem 12 lições. Então, hoje é a última lição, que tem por título Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. Então, o autor da Epístola aos Hebreus, aqui no capítulo 12, 13, ele vai fazer alusão a uma metáfora das corridas, né? E chamar aqui da caminhada cristã de maratona, de caminhada. E o texto áureo está em Hebreus capítulo 12, versículo 1, no qual está escrito: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, olha aí a metáfora aí das arenas e das corridas e das maratonas, com paciência a carreira que nos está proposta. E a verdade prática, assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui, dispostos a iniciar o nosso debate, o nosso diálogo. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Queridos irmãos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição deste trimestre. Hoje, estudando a última lição do trimestre, a lição de número 12. Este trimestre, especialmente, será de 12 lições e hoje, na última lição, no capítulo 12, ela se baseia nos capítulos 12 e 13 de Hebreus. Na lição passada, na lição de número 11, estudamos a galeria dos heróis da fé e vimos ali exemplos de homens e também de mulher de Deus que creram no Senhor, que confiaram no Senhor e que correram a maratona da fé de forma vitoriosa, de forma que chegou, que alcançou o alvo, que alcançou a vitória, que alcançou os seus objetivos. Estudamos na aula passada a respeito de Noé, de Abraão, de José, de Enoque, de Raabe, enfim, de vários personagens bíblicos do Antigo Testamento que correram a maratona da fé de forma vitoriosa e alcançaram os seus objetivos. E aqui no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, o autor dessa epístola, ainda tendo em mente esses heróis da fé do Antigo Testamento, ele diz no capítulo 12, versículo 1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então ele já começa com esse portanto aqui, porque está seguindo a linha de pensamento do capítulo anterior. E a ideia aqui é, já que esses heróis da fé do Antigo Testamento, eles foram vitoriosos, já que eles correram a carreira da fé de forma a serem laureados por Deus, isso se constitui também em testemunhas contra nós, testemunhas que servem de exemplo para nós. Já que eles foram vitoriosos, também precisamos ser vitoriosos. Eles correram a carreira dele e isso deve servir de motivação também para nós, de servir de motivação para que também a gente faça o mesmo. Cada geração do povo de Deus aqui na terra é responsável pelas conquistas, pelas vitórias intrínsecas e próprias da sua época, e nós somos convidados por Deus a correr essa
carreira que nos está proposta, né? Aqui no capítulo 12, versículo 1, tem essas duas palavras, corramos e carreiras, né? O verbo correr e o substantivo carreira, para ilustrar, como já foi dito pelo pastor José Roberto, de forma metafórica, figurada, a caminhada do cristão sendo comparada a uma maratona. Na maratona, nós temos aí os corredores que, para serem vitoriosos na maratona, eles se abstêm de várias coisas, eles se dedicam a se exercitarem, a treinarem, e até aguentam determinados sofrimentos para assim prosseguirem na caminhada, porque ele tem um alvo, um objetivo muito maior. Então, no tópico 1 da nossa lição, a corrida proposta. Então temos aí, no tópico 1.1, esse exemplo dos antigos, que foram vitoriosos e que foram laureados por Deus, e isso serve de exemplos para nós. Então, pastor José Roberto, que bom a gente ter conhecimento da história desses heróis da fé do Antigo Testamento para nos inspirar, para nos motivar, para estimular cada um de nós a seguirmos também em frente na nossa carreira da fé. É bem verdade, pastor Fábio. Inclusive, é importante a gente ressaltar que aqui neste capítulo 12 é uma sequência do que nós estudamos no capítulo 11, e aqueles heróis da fé que nós estudamos na aula passada, eles são agora retomados pelo autor da Epístola aos Hebreus, e inclusive nesse versículo 1 do capítulo 12, ele fala sobre uma grande nuvem de testemunhas, que são justamente os heróis da fé do capítulo 11, que nos inspiram, que nos motivam a seguir adiante e que servem de exemplos daquele que nesta mesma maratona, nesta mesma jornada, eles seguiram, correram e alcançaram o seu objetivo, deixando para nós assim o exemplo para que façamos o mesmo. E no ponto 1.2 da nossa lição, o maior exemplo que nós temos de alguém que correu e que seguiu nessa maratona e chegou ao seu alvo de forma plena e ao mesmo tempo seguindo todos os padrões, regras, foi o nosso Senhor Jesus. E é importante ressaltar aqui que quem entra numa maratona precisa obedecer às regras que lhes são impostas, precisa ter cuidado para não quebrar e não desobedecer nenhuma das regras sob pena de ser desclassificado. E uma outra informação importante que nós ainda podemos extrair e que serve de inspiração para nós e de ensinamento é que em uma maratona, muito mais importante do que ter força física é também ter resistência, é você suportar, é você aguentar e às vezes superar os seus limites, saber correr utilizando das forças que você tem, economizando as forças em determinados momentos para que você possa finalmente chegar ao alvo pretendido. Então Jesus é este exemplo, o autor da Epístola aos Hebreus no versículo 2, ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, só arrematando o que nós dissemos, é importante que o atleta ele tenha disciplina. Então, ele se mantenha disciplinado, e essa disciplina Jesus teve. Jesus foi fiel até o final, suportou toda a pressão que lhe foi imposta, e nós, os cristãos, precisamos fazer o mesmo. Dos grandes problemas que estavam acontecendo com os crentes daquela comunidade, pastor Fábio, era justamente que eles não tinham aprendido ainda a suportar as pressões e as adversidades. É verdade, eles deram a largada, iniciaram a maratona da corrida e estava olhando para trás, alguns já tinham abandonado a carreira da fé, alguns pensando em desistir, alguns desanimados, e essa palavra do escritor aos Hebreus, falando dos heróis da fé, de homens e mulheres de Deus que vieram antes deles e que perseveraram na caminhada, que continuaram na maratona, não desistiram e foram recompensados por isso, e também o exemplo
exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo de determinação, de disciplina, de perseverança na caminhada da fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, os heróis do Antigo Testamento servem de exemplos para nós, mas o maior exemplo de todos é o exemplo de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e diz que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Uma das coisas que mais consola o maratonista, o atleta que está se preparando, treinando, se disciplinando para uma corrida, para uma competição, é a esperança de vencer, a esperança de ganhar a medalha de ouro, a esperança de chegar lá, de ser vitorioso. Então, pense no céu, pense nas coisas de Deus, pense na vitória de Deus, pense no que Deus tem reservado para você e para nós no futuro. Isso deve servir de motivação para a gente continuar na caminhada e jamais desistir, porque Paulo disse em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação ou provação senão humana, mas fiel é Deus que vai nos dar o escape, né? Junto com a provação, Ele também nos dá o escape, nos ajuda, Ele não deixa a gente ser provado além das nossas forças. Isso a gente precisa entender. Deus é justo, Deus jamais vai permitir que a gente carregue um fardo que seria impossível da gente suportar. Então Ele é fiel, Ele é justo, Ele dá o escape na medida certa, no momento certo. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco do programa de hoje. Vamos fazer uma breve pausa e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a última lição deste trimestre e estamos estudando a Epístola aos Hebreus. A lição de hoje é sobre exortações finais na grande maratona da fé. Estamos aqui recorrendo, com base no autor da Epístola aos Hebreus, a essa analogia, essa metáfora que ele faz da jornada na vida cristã e comparando-a com uma maratona e, de certo modo, a nós, os cristãos, como atletas, até porque nesse mundo grego aqui era muito comum as Olimpíadas, os testes, né, e as competições. E aqui o autor da Epístola aos Hebreus nos mostra o exemplo dos heróis da fé, o exemplo de Jesus. Jesus é o exemplo de alguém que não abandonou a carreira, que foi até o final. O próprio apóstolo Paulo disse, certa feita, no final da sua vida, eu escrevi a sua epístola a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então é importante se persistir e se ir até ao final. E um outro exemplo que nós temos aqui, ainda neste primeiro tópico, 1.3, é o exemplo da igreja. Então, se nós olharmos para trás, meu amado irmão, minha irmã, e nós formos ver a história da igreja cristã, nós vamos constatar que muitos irmãos nossos do passado, eles cumpriram essa carreira e também seguiram nessa mesma maratona, e muitos deles entregaram as suas próprias vidas por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. O sofrimento, ele é inevitável, mesmo que você ore e peça a Deus para não passar por sofrimento, o sofrimento vai vir a si mesmo, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. E mais, aqueles que seguem a Cristo, cedo ou tarde serão perseguidos e incompreendidos por causa da verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Portanto, precisamos olhar para a igreja, para o exemplo daqueles que nos deixaram o seu legado, o seu exemplo, e também, inclusive, as pessoas já lá do Antigo Testamento. O autor da Epístola aos Hebreus fala a respeito disso aqui nos versículos 5 e 6 desse capítulo 12, dizendo: porque o Senhor corrige o que ama, ou melhor, 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E aqui o comentarista vai fazer essa alusão ao fato de que nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós também precisamos de correção, de orientação e de disciplina, e às vezes o sofrimento ele chega nesse contexto
Se você quer conhecer um jovem maduro, pergunte por quanto sofrimento ele passou. Observe quais foram as experiências que ele teve nas adversidades, porque o sofrimento ele acaba nos dando a possibilidade de amadurecer. O sofrimento nos dá resistência. Inclusive, tomando mais uma vez essa analogia aqui do atletismo, você observe que aqueles atletas que vencem a batalha, seja em qualquer das modalidades, são aqueles que já treinaram o suficiente para serem resistentes, inclusive sofrem no corpo, padecem no corpo, para poder vencerem e para poder alcançar os seus recordes. Então, pessoas que não se sacrificam, pessoas que não se entregam a situações de adversidade, como aquele que está ali no ringue, ou aquele que está correndo, ou aquele que está saltando, ele precisa puxar o máximo da sua resistência e da sua força para ser capaz de vencer os seus competidores. Então, de igual modo, nós como cristãos precisamos sermos provados, sermos ensinados, sermos instruídos, sermos disciplinados, Pastor Fábio, para que possamos resistir até o fim. É verdade, não podemos colher nada sem antes a gente passar pelo processo de plantio e de cuidado. E eu quero ainda, Pastor Zé Roberto, continuar um pouco nesse tema, meu querido telespectador, telespectadora, a respeito do sofrimento. Vivemos em uma época em que muitos crentes não querem mais sofrer. Aliás, o que mais a gente vê aí na mídia, pare de sofrer, deixe de sofrer. Tem pessoas, é claro que nenhum de nós gosta de sofrer e nenhum de nós deve procurar sofrimento. Isso não é legal, ninguém deve procurar sofrimento. Mas o sofrimento, ele acontece naturalmente, porque vivemos em um mundo caído, em um mundo de pecado, e nesse mundo tereis aflições, Jesus falou. Então o sofrimento vem naturalmente na vida de cada um de nós, mas nós precisamos saber encarar essa realidade da melhor forma possível. Primeiro, não achando que ele vem para nos destruir. O sofrimento é uma realidade implacável que nos cerca. Contudo, como diz aqui o nosso comentarista, o seu apelo é que eles vejam o sofrimento por outro ângulo. O escritor aos Hebreus queria, que os seus leitores vissem o sofrimento por outro ângulo. Longe de ser um sinal de reprovação divina, o sofrimento é tido pelo autor como instrumento pedagógico usado por Deus. A teologia da prosperidade, o triunfalismo que impera hoje na cabeça e no coração de muitos cristãos, que o cristão não pode sofrer, não pode passar problemas. Se ele está sofrendo alguma coisa, é porque ele está em pecado, é porque ele não descobriu a fórmula do sucesso, não descobriu a fórmula da vitória e que ele não pode sofrer, etc. Mas esse tipo de ensinamento não tem apoio nas Sagradas Escrituras. Tiago, escrevendo na sua epístola, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz que a gente deve ter grande alegria quando a gente passar por várias provações. E ele diz no versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então nós vamos nos aperfeiçoando em paciência através das provações. No versículo 12 ele torna a repetir esse tema, dizendo que bem-aventurado é o varão que sofre a provação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O apóstolo Pedro também tratou desse assunto em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 16, Pedro falou, amados, ele está falando aqui para crente, para todos nós, amado, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então nós temos que saber conviver com as provações. Jamais estaremos livres delas. Mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pastor Zé Roberto, todo crente quer
participar da revelação da glória de Deus e tal, se alegrar com o céu, com a vinda de Jesus, mas nem todo mundo quer participar das aflições de Cristo. Não, todo mundo quer se identificar com Cristo ressurreto, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai vir montado no cavalo branco lá na sua segunda vinda, mas nem todo mundo quer se identificar com o Cristo do Calvário, com o Cristo da cruz. E é bem verdade, pastor Fábio, que aqueles que se identificam com o Cristo do Calvário e com a cruz são pessoas que são treinadas pelo próprio Cristo. E o ponto 2 da nossa lição fala justamente sobre corredores bem treinados. E esses corredores bem treinados, 2.1, são pessoas que respeitam limites. Jesus é o maior exemplo de alguém que correu e respeitou os limites estabelecidos. E por isso que o autor da Epístola aos Hebreus diz aqui no capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí a importância de se saber lidar uns com os outros nessa jornada ou nessa maratona. Então algumas pessoas saem quebrando as regras, atropelando todo mundo, desrespeitando os outros, e em razão disso, quando a gente está às vezes vendo uma corrida ou uma modalidade olímpica, por exemplo, de vez em quando o juiz lá coloca uma penalidade sobre aquela pessoa que de forma desqualificada agiu durante um procedimento ali, durante aquela modalidade esportiva. Então, do mesmo jeito, nós, os cristãos, precisamos reconhecer os nossos limites e precisamos também reconhecer os limites dos outros, saber que nós temos, pastor Fábio, que respeitar as regras do jogo, respeitar os limites da maratona, saber que nós não podemos, e aí entra uma dimensão ética, né? Porque afinal de contas Jesus nos ensinou a amar uns aos outros e essa é a regra mais importante nos mandamentos do Senhor. Bem, e uma coisa importante, pastor Zé Alberto, na maratona ou em qualquer modalidade esportiva, tem as regras, né, para as pessoas cumprirem, para elas seguirem. Do mesmo jeito também, na nossa relação com Deus, na nossa vida, também temos as nossas regras, temos os nossos limites e ninguém vai ser coroado se não militar legitimamente, como diz a palavra de Deus. Então temos direitos e deveres a cumprir. E Paulo também gostava de fazer essa analogia da carreira cristã com as modalidades esportivas. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 a 27, ele diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então não é só competir, mas é competir dentro da dimensão ética das regras do jogo. Muito bem, é isso mesmo, pastor Fábio. É importante correr a maratona, mas o mais importante também é cumprir as regras para não ser desqualificado. Vamos para mais um breve intervalo, voltaremos em seguida. Estamos de volta à EBD em Debate, a última lição do trimestre, tratando hoje a respeito das exortações finais no capítulo 12 e 13 da Epístola aos Hebreus, e o ponto 2.3 da nossa lição, que o autor vem com esse argumento de que a vida cristã ela se compara a uma maratona. Ele coloca aqui que faz-se necessário que nós obedeçamos às regras desta maratona, e essas regras não estão apenas no campo do nosso relacionamento com Deus, mas também do nosso relacionamento ético, sobre como viver uns com os outros. E o ponto 2.3 nos chama a atenção para a importância de se manter a mente limpa, né? Então,
Então ele faz uma alusão aqui com o texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18, ressaltando que é preciso que tenhamos cuidado, a fim de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Isso porque na medida que nós vamos plantando amargura no nosso coração, vamos fazendo mal a nós mesmos, mas vamos fazendo mal também às outras pessoas que estão ao nosso redor. Então é importante que as pessoas não cultivem a amargura. É isso que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo, e ele compara, de certo modo, a amargura a uma erva daninha, né? E a erva daninha da apostasia, que vai se espalhando e vai tirando a possibilidade de alguém produzir qualquer fruto. Então o autor, inclusive o comentarista, diz que a única forma de se manter livre desse mal é manter uma mente sóbria, limpa pela palavra de Deus. Então nossa recomendação aqui é que você corra, mas é que você tenha cuidado também da sua mente, né? Inclusive há um provérbio que é dito entre aqueles que praticam as modalidades esportivas, que dizem: corpo são, mente também sã. Então não diz respeito apenas a você estar bem fisicamente, é importante que você também esteja bem emocionalmente, que você esteja bem também espiritualmente, que esteja com sua mente voltada para Deus, pensando nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Não deixar sua mente se poluir, se contaminar com desejos desenfreados e se deixar controlar pela natureza pecaminosa, natureza caída. Então é importante, pastor Fábio, que aqueles que estão nessa maratona, além de cuidar do seu corpo, mas cuidem também da alma, cuidem também da mente, e não se deixe a sua mente poluir por coisas erradas e coisas que venham a distanciar o cristão da sua jornada e da sua caminhada. É verdade, o cristão ele é corpo, alma, espírito, tem toda uma dimensão intelectual, espiritual. Então corredores bem treinados e vitoriosos são aqueles que respeitam limites, são aqueles que mantêm a mente limpa e também que valorizam as coisas espirituais. Aqui no tópico 2.3 fala da importância de valorização das coisas espirituais para o cristão na caminhada e na corrida da fé. Se a gente não valorizar o prêmio que tem para nós, a gente não vai se dedicar. Os corredores, os atletas, eles só se dedicam, eles só fazem todo aquele treinamento e preparação porque eles valorizam o prêmio que eles estão disputando. E o escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 12, no versículo 16, ele nos aconselha, tomando como exemplo aqui Esaú, é um exemplo para não ser seguido. Ele diz assim, ó: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Então Deus agraciou a Esaú por ser o primogênito de Isaac, mas e com isso, a condição de primogênito, ele tinha muitos privilégios na família e naquela sociedade, mas ele vendeu o seu direito de primogenitura por aquele prato de guisado, e assim ele rejeitou, não valorizou. E a palavra de Deus é muito clara para nós. Se a gente já ressuscitou com Cristo, conforme Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então a gente tem que estabelecer prioridade. Não é que a gente vai usar isso como um escapismo para deixar de viver a nossa vida terrena, que não é, mas é no sentido de valorar as coisas, de pesar na balança as coisas e darmos prioridades, né? Aprendermos a estabelecer prioridades, e as coisas espirituais, elas são muito importantes para nós. Eu sei que vivemos numa sociedade muito secularizada, muito indiferente às coisas espirituais, uma sociedade longe de Deus, indiferente às coisas de Deus, e Jesus nos advertiu, nos disse que esse hedonismo que desenfreado que acontece aí, vai acontecer também nos dias
que antecederão a sua vinda. E ele disse, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Muitos se casam, dão-se em casamento, enfim. As pessoas só querem saber das coisas dessa vida, não querem saber nada de Deus, nem das coisas de Deus. E Jesus advertiu para isso, esse hedonismo. Em Lucas 21:34, Jesus diz assim, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Meu irmão, minha irmã, se não tivermos cuidado, é tanto corre-corre no dia a dia, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para pensar, é tanta coisa para se envolver. Se a gente não tiver cuidado, não daremos nenhum tempo para a nossa vida espiritual, para cuidar da nossa vida espiritual. Às vezes, a gente se envolve tanto com o trabalho material, com o entretenimento, com tanta coisa. Tudo isso é importante, mas não pode pensar só nisso. Às vezes a gente negligencia as coisas espirituais e quando vem as consequências negativas, aí a gente fica tentando correr atrás do prejuízo. Então tenhamos cuidado, vamos valorizar a nossa salvação, vamos valorizar a nossa comunhão com Deus, o privilégio que temos de ser filho de Deus, de nos relacionar com Ele. Não vamos ser negligentes. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, ele diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, pastor José Roberto, o escritor aos Hebreus, ele chama nossa atenção para valorizarmos as coisas espirituais. Jesus também disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso mesmo. E aqui, pastor Fábio, a gente já vai se voltando para o capítulo 13 da Epístola aos Hebreus, este último capítulo dessa epístola, e o tema desse terceiro tópico é a corrida final, exortações finais. Então, o autor da Epístola aos Hebreus, ele dá aqui algumas orientações para os seus leitores e ouvintes desta epístola, primeiramente sobre a valorização da liderança. 3.1, valorizar a liderança. E aqui no versículo 17 desse capítulo 13, ele diz o seguinte, obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria inútil. E já anteriormente, no versículo 7, ele já havia destacado, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé, dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Evidentemente, nós vivemos uma época na sociedade, sobretudo no contexto evangélico, em que o pastorado às vezes tem sido mais instrumento de escândalo, do que de imitação, de respeito, mas nós queremos aqui, com base na Epístola aos Hebreus, resgatar o verdadeiro pastorado e destacar também que existem pessoas dedicadas e devotadas ao reino de Deus e que são verdadeiros pastores de almas. Talvez essas pessoas não estejam nem sempre sendo vistas, percebidas, nem sempre são colocadas debaixo de holofotes, mas essas pessoas que às vezes passam desapercebidas pela sociedade são obreiros genuínos, são pastores dedicados, pessoas que estão lá em busca de almas, apacentando, cuidando. E nós temos exemplos reais e concretos e conhecemos várias pessoas que têm uma vida dedicada ao ministério. E são essas pessoas, esses pastores, que o autor da Epístola aos Hebreus está chamando a atenção e dizendo que nós devemos lembrar deles, lembrar desses pastores, que nós devemos obedecê-los, porque eles são guias, são pessoas que estão diante de nós e que têm compromisso com Deus e que têm a sua vida devotada para Deus. Então, os líderes, evidentemente, já aqui para encerrar esse bloco, nós queremos destacar que os líderes não são perfeitos, os pastores são seres humanos, eles têm suas limitações, mas por outro lado nós louvamos a Deus por saber que temos
pastores dedicados e devotados à obra de Deus e pessoas que se sacrificam em prol do reino de Deus. Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos em seguida. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando a 12ª lição e última lição deste trimestre, a respeito da lição que tem como título Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. Então, na corrida final, temos aqui várias exortações finais do autor aos Hebreus, com base no capítulo 13, uma delas é a questão da valorização da liderança. Vemos isso aqui nos versículos 7, 17 e 24 da sua última do seu último capítulo, do capítulo 13, a importância de valorizarmos as nossas lideranças, os homens de Deus que Deus colocou na igreja para guiar o rebanho, para presidir sobre o rebanho, para orientar o rebanho. Foi muito boa a colocação do pastor José Roberto. Nem todo mundo que se diz pastor é realmente um pastor de verdade. Há muita confusão no meio do mundo, muita gente que se acha pastor, outros que eram pastores abençoados, que andavam na linha, mas infelizmente tomaram um rumo diferente daquele da palavra de Deus. Então temos que ter cuidado para não misturarmos as coisas, e nem também generalizarmos. Então nós temos aí, enquanto temos alguns que não honram o chamado de Deus na vida dele, e outros até que se passa por pastor sem ser, temos também a maioria são homens de Deus, são homens que servem ao Senhor, servem ao reino de Deus, e esses devem ser honrados, esses não estão na mídia, esses não estão aparecendo aí nas redes sociais, são heróis anônimos da história e prestam um grande serviço para o reino de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, ele diz que devemos reconhecer os que trabalham entre nós e que nos presidem no Senhor e nos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. E dentre as muitas tarefas e funções dos pastores, dos líderes e dos guias espirituais, ensinar a palavra de Deus. O pastor, ele precisa ter esse compromisso, amar as ovelhas e ensiná-las a palavra de Deus. É muito importante, porque a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus é o alimento, é o alimento espiritual para elas, é quem vai fazer toda a diferença. O instrumento de trabalho do pastor é a palavra de Deus. E aqui no capítulo 13, no versículo 19, no capítulo 13, versículo 9, diz: e não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Então, muito embora exista a doutrina verdadeira, que é a que está aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, infelizmente muitos fazem mau uso da Palavra de Deus e ensinam heresias, doutrinas estranhas, contrárias àquilo que Deus ensinou. Então, o pastor verdadeiro, a igreja verdadeira, tem compromisso no ensinamento da doutrina da Palavra de Deus. E o escritor escreveu essa palavra aqui, a gente não sabe exatamente, especificamente, o que é que ele estava pensando, quando escreveu isso, mas talvez esteja associado, como diz o nosso comentarista, ao uso de alimentos, que o autor estivesse falando, porque havia entre os judeus que se converteram ao cristianismo, os primeiros cristãos, uma certa polêmica. Uns diziam que podia comer de tudo, outros diziam que tinha que comer só legumes. Então havia um pouco dessa
polêmica no meio da igreja, e Paulo, escrevendo aos Romanos, né, para orientar a igreja a respeito disso, ele falou logo em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então ele já falou logo que essas coisas de comer isso ou comer aquilo não é prioridade, e porque ele diz, tem uns que crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come só legumes, e o que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, pastor José Roberto, o pastor tem que ter essa sensibilidade de ensinar a doutrina da palavra de Deus, saber separar o que é costume, o que é doutrina, o que é cultura, o que é tradição, e dar o devido valor e o peso a cada uma dessas coisas, nunca invertendo os papéis. É isso mesmo. E importante também valorizar a adoração. É o ponto 3.3 da nossa lição. Aqui no versículo 15, o autor da Epístola aos Hebreus diz, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então Jesus, ele pode e deve ser adorado e deve ser reconhecido como o Senhor da igreja, e é importante que nós o adoremos em espírito e em verdade, conforme ele mesmo nos ensinou quando estava ali dialogando com a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, versículo 24, ali aquele texto sobre os verdadeiros adoradores, e nós reconhecemos que dentro do contexto da nova aliança, a adoração tem um lugar bastante peculiar e é diferenciada daqueles rituais antigos da aliança lá do Antigo Testamento. E nós devemos entender que essa adoração é sobretudo um serviço, e eu gosto de lembrar sempre que no inglês e no espanhol, por exemplo, a palavra culto, ela geralmente é traduzida por serviço, e as pessoas deveriam pensar nisso quando vão ao culto, que ali elas estão indo não apenas para se beneficiarem, mas para prestarem um serviço ao Senhor nosso Deus. E o culto deve ser, sobretudo, para Ele. E é um equívoco, as pessoas às vezes vão para o culto pensando apenas em si mesmo, em si mesmas. Hoje nós estamos vivendo a realidade de um culto antropocêntrico, né, centrado no homem ao invés de centrado em Deus. E o comentarista da lição, inclusive, destaca que existe um excesso de música em alguns desses cultos, algumas dessas músicas de qualidade muito questionável, e o principal, biblicamente questionável, são músicas e hinos que não refletem a glória de Deus, a mensagem escriturística e aquilo que o pastor Fábio acabou de falar agora há pouco, com base no tópico anterior da nossa lição, que não tem nenhum compromisso com a doutrina, com a palavra de Deus. Então é importante que se tenha esse cuidado de se manter o culto a Deus e a adoração a Deus, dando a Ele a proeminência e o devido lugar. E aí, pastor Fábio, nós já estamos caminhando aí para a conclusão. É verdade. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, Paulo fala do culto no Novo Testamento. Aqui em Hebreus estudamos muito a respeito do sacrifício daqueles animais que era sacrificado no altar, ali no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é diferente. Eu, você, a minha vida e a sua vida é um sacrifício a Deus, só que não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus, a gente está chegando ao final de mais um trimestre, de mais uma lição. E, pastor José Roberto, próxima semana nós temos a nova revista do próximo trimestre, novo tema. Apresente aí para nós o que é que nós vamos estudar no próximo trimestre. No próximo trimestre, pastor Fábio, nós já estamos convidando nossos amados irmãos e irmãs, aqueles que ainda não são matriculados na escola dominical, procure a sua congregação, a sua igreja, e se matricule. Na classe de adultos nós vamos estudar valores cristãos enfrentando as questões morais do nosso tempo. Então esse aí vai ser o tema, o assunto que será estudado ao longo das
13 lições na classe de adultos no próximo trimestre. Nós estaremos aqui, se Deus permitir, para comentar, como sempre temos feito, cada uma dessas lições. Nós vamos ler aqui de forma panorâmica essas 13 lições e recomendamos para que você adquira imediatamente a sua revista. Então, lição 1, o que é ética cristã? Lição 2, ética cristã e a ideologia de gênero. Lição 3, ética cristã e direitos humanos. Lição 4, ética cristã e aborto. Lição 5, ética cristã, pena de morte e eutanásia. Lição 6, ética cristã e suicídio. Lição 7, ética cristã e doação de órgãos. Lição 8, ética cristã e sexualidade. Lição 9, ética cristã e planejamento familiar. Lição 10, ética cristã e vida financeira. Lição 11, ética cristã, vícios e jogos. Lição 12, ética cristã e política. E a 13ª lição, ética cristã e redes sociais. Então, pastor Fábio, vamos só reforçar, convidar os nossos irmãos para participarem da Escola Bíblica Dominical. Verdade, são temas muito interessantes, bem atuais, temas que estão na pauta aí de muitas discussões no dia a dia, nas universidades, nas escolas, nas famílias, em roda de amigos, na imprensa. Todo canto se fala sobre esses assuntos e é importante que a gente tenha uma visão bíblica a respeito desses assuntos e não uma visão humana, né? Então a gente, antes de tudo, é claro que os conhecimentos humanos, eles são importantes, não podemos desprezá-los, mas todo o conhecimento tem que estar debaixo do guarda-chuva do conhecimento maior, que é da revelação da Palavra de Deus. Vamos participar da Escola Dominical, adquira sua nova revista na sua congregação, se matricule para o próximo trimestre, convide amigos, parentes, familiares, outros irmãos da sua congregação que não participam da escola dominical e vamos fazer uma escola bíblica dominical muito abençoada, tanto em quantidade como em qualidade, nas nossas respectivas congregações. Muito bem, então queremos agradecer mais uma vez pela sua audiência, queremos convidá-lo a permanecer conosco, nos acompanhando através do canal da TV AD aqui em Mossoró, bem como através do YouTube, no nosso canal oficial da TV AD e através do nosso blog subsídioebdblogspot.com. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.